Imagina do nada ser transportado contra sua vontade para outro mundo com seus colegas de classe, onde Deus dá um poder super overpower para todos da sua turma, mas você, por ter sido o último a chegar, fica com as piores habilidades e ainda por cima é excluído pelos seus colegas. Meus amigos, essa é a realidade do nosso prota, que vai ter que se virar sozinho com essas habilidades meia bomba nesse mundo perigoso. Ficou curioso? Então vem comigo. E um último recado, eu estou com várias waifus e senpais morando no meu porão agora mesmo, e como eu não sou um cara egoísta, eu vou dar uma pra você. Basta você deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários como você vai querer. Alta, baixa, morena, loira, com surpresinha, sem surpresinha, aí é com você. E é claro que também tem pras meninas. Eu tenho um grande estoque de fling dings aqui também. E no mais, eu sou o Drezinho Nimes e hoje eu trago o resumo de Hitoborishi no Isekai Kaegorasha. O anime começa mostrando um grupo de goblins que estão fazendo uma resenha dos cria, enquanto assam um churrasquinho pra eles. E os caras tá de boa, sem querer confusão com ninguém, apenas trocando aquela ideia e tirando aquela resenha, se divertindo. Porém, na sombra das árvores o mal está à espreita e o nosso prota já tá na maldade, só de olho na carne dos fela. Nisso, ele acaba cometendo um deslize e pisa num graveto, assim fazendo barulho e alertando os goblins. E percebendo a sua presença, os goblins que são gente boa até chamam ele para se juntar na resenha, mas o nosso prota responde que jamais faria isso, pois sente nojo de monstros verdes que nem eles. Então, pistolas da cara, os goblins começam a correr atrás do nosso prota, o perseguindo pela floresta. Porém, isso tudo era um plano, e com um sorriso sádico, ele dá um pulo pra frente, e todos os goblins que estavam perseguindo ele acabam caindo em uma armadilha. Nisso, eles ficam presos em uma vala, para serem enterrados vivos pelo nosso prota. E enquanto esperam a morte, o nosso prota olha para o céu, e vê que já está quase amanhecendo. Então, ele começa a fazer um discurso, dizendo que naquele momento, ele está abrindo um caminho sozinho naquele mundo. Então, ele vai nos contar sobre o dia em que veio parar ali, para dar aquela explicação, né? O povo quer informação. O povo quer gozar. Então a cena corta para uma escola completamente aleatória no Japão. Nisso ele tá na sala de aula almoçando e lendo seu mangá educativo. E ele nos conta que naquela época ele também era um solitário. E explica que era assim porque não tinha interesse nenhum por seus colegas de classe, já que eles poderiam atrapalhar a leitura dos seus livros. Eita como é excluído. Então o nosso prota apresenta a sua turma, que é dividida por vários grupos diferentes. Os babacas otários, mais conhecidos como valentões, as piranha, mais conhecido como patricinha, os maromba, provavelmente o pessoal mais gente fina desse anime, os nerd, mais conhecido como punheteiro nerd, e as representantes de classe. Depois disso, ele diz que apenas sobra o resto, os figurantes nada importantes que provavelmente vão morrer em uma cena que ninguém vai ligar. Que cara babaca de ter pensado isso, não é mesmo? E ele diz que nunca fez parte de nenhum desses grupos, pois estava completamente desinteressado neles. E o cara já tava até indo tirar um cochilo para demonstrar o peso de suas palavras, o quanto ele não se importava com os outros. Mas de repente, uma luz começa a brilhar no meio da sala, deixando todos apavorados. E um círculo mágico começa a se formar no chão. E no meio daquela gritaria, o nosso prota acorda para ver o que estava acontecendo. E já levanta empolgadíssimo com aquilo. Porém, a sua euforia dura pouco, pois ele reconhece o que é. É um círculo de invocação para um Isekai. Nisso, ele diz que seria um pé no saco ir para outro mundo. Chato pra caramba. Então, ele começa a dar no pé, pois de jeito nenhum ele iria querer ir para um mundo sem internet ou fast food. Nisso, desesperado, ele faz de tudo para sair da sala, mas a porta não abre de jeito nenhum. O cara puxa com toda a sua força, chuta e até joga uma cadeira na porta, mas nada disso funciona. Enquanto isso, o círculo mágico se espalha pela sala, e aos poucos todos os alunos começam a ser transportados para outro mundo. E para o nosso protagonista só restava uma saída. Em uma última tentativa, ele dá um pulo, eu não sei como, e alcança o teto, e entra pelo duto de ventilação. E por um momento ele se sente aliviado, pois duvida que o círculo chegaria até ali. Mas como ele é o protagonista e o roteiro tem que dar um jeito, o círculo mágico o alcança. Então ele é transportado para uma sala toda branca e já começa a aceitar a sua realidade. Nisso ele olha para os lados e se pergunta por que está sozinho ali. Afinal, nos mangás que ele lia sempre havia um rei gordo ou uma princesa aleatória para receber os heróis. Nisso ele começa a procurar pelos seus colegas, mas não vê ninguém. Só um velhinho completamente trajado de roupas de grife, totalmente perdido. E quando o velho o avista, começa a correr em sua direção. E o senhorzinho, que na verdade é um deus daquele lugar, pergunta por que nosso protagonista Zé Ruela tá ali, pois todo mundo já tinha ido embora e estava no novo mundo. E o velho diz pro cara se apressar, afinal ele precisava escolher as suas habilidades. Então o velho faz surgir um grande painel de pedra do chão, com várias habilidades escritas nele. E nosso protagonista comenta que normalmente o velho dava 50 pontos para cada pessoa escolher as suas habilidades, mas que essa era a primeira vez que ele atraía 43 pessoas ao mesmo tempo. Então as habilidades foram distribuídas por ordem de chegada, e como ele foi o último a chegar, só restavam as habilidades porcaria. E sem escolha, ele vai dando uma olhada nas habilidades, porém cada vez mais vai ficando confuso com aquilo. Nem ele consegue entender que tipo de habilidade meia bomba são aquelas.
delas, como por exemplo, lentes de contato. Pra que ele vai usar isso? Conjunto Village irá. Isso aqui virou Minecraft? Que porra é aquela? Ele queria mesmo era ser um paladino ou um grande sábio, tipo Gandalf. Resumindo, era tudo uma porcaria. E ele começa a ficar furioso com aquilo, pois não consegue acreditar naquele velho, e parte pra ignorância física, implorando por uma habilidade minimamente decente pra ele. Porém, o velho, que já tá cansado de ouvir suas reclamações, dá um basta naquilo, e diz pra ele calar a boca e parar de ser um chorão. E como ele tava até num dia legal, permite que o nosso protagonista pegue todo o restante das habilidades, que ninguém ligava. Depois disso, o velho simplesmente dá uma jorrada de poder na cara do nosso prota e o manda para o novo mundo. O cara literalmente vai ter que sobreviver nesse mundo no modo hardcore. Só de sacanagem, o velho teletransportou o cara pra uma floresta no meio do nada. Mas aqui não tem choro, é o que é, e o nosso prota vai mostrar pra todos do que é capaz. Então finalmente ele diz o seu nome, que é Haruka. Mas pra você não ficar confundido com Haluka, eu vou chamá-lo só de Haru. E Haru dá uma olhada ao seu redor e repara em um tipo de saco jogado no chão. E quando ele abre pra ver o que tem dentro, percebe que há vários equipamentos e um conjunto de roupas e alguns acessórios mágicos. Esse provavelmente é a habilidade do conjunto Village irá, o Minecraft. E mesmo sendo um conjunto de velharias, ainda foi de graça, e cavalo dado não se olha os dentes. Então ele veste as roupas pra ficar totalmente no drip da Idade Média. Agora, totalmente na moda, ele decide dar uma olhada nas suas estatísticas. Mas claro que sempre tem um porém, e aparece uma mensagem na sua cara pedindo pra ele jogar dados e alocar seus pontos. Então o nosso protagonista novamente fica indignado, só pode ser sacanagem, achando que aquele velho tá sacaneando ele, pois agora ele tem que ficar escolhendo onde vai colocar seus pontos, nem habilidade direito ele tem. Então 2 dados aparecem na sua mão, e quando ele joga no chão, ele tira 2M aleatório, e ele pensa que porra era aquela, e já começa a pensar que um cara careca vai começar a vir bater nele com um pau. Porém, depois de um tempo ele percebe que não era nada disso, e ele pode alocar esses 2 pontos onde quiser. E como ele só teve azar até aqui, o Haru decide apostar tudo e colocar os seus pontos em sorte, vai que ele fica rico. Assim, ele fica com a sua sorte no máximo, pois o M significava isso, máximos. Depois disso, ele dá mais uma olhada nas suas habilidades, e percebe que há 2 que ele não tinha visto antes. A primeira se chama Subjugar, onde ele pode fazer os outros obedecerem aos seus comandos. Porém, para isso, ele precisa sobreviver sozinho. Então, lá se vão as suas ideias de abrir um harém. Aff, aí não vai ter elfa peituda nem loli de 10 mil anos. Ai que paia, hein? E depois de um chorinho, ele finalmente percebe que está no meio do nada e que deveria seguir em frente. Então, não é hora de chorar, e sim explorar, pois assim como qualquer outro programa de sobrevivência, a sua principal preocupação agora era abrigo e comida. Então, ele começa a se embrenhar pela floresta, e após um tempo de caminhada, ele começa a se preocupar em encontrar algum monstro, pois estaria ferrado, mesmo com uma habilidade super foda que adquiriu, de fingir que está dormindo. E nesse ponto, o nosso herói lembra que ainda não usou uma habilidade, as lentes de contato. Então ele pega elas no saco, lá ele, e coloca no olho. E depois de colocá-las, Haru percebe que agora tem a capacidade de avaliação. Basicamente, agora ele tem um hub na sua cara, e ele pode ver o nível das coisas ao seu redor, saber a localização de diversos recursos, como plantas, frutos e fontes de água e alimento, além de saber o que pode e o que não pode ser consumido, e quais combinar para fazer vários tipos de poção. Basicamente, agora ele tem um mapa / tutorial nos olhos, aí fica fácil jogar com diquinha. Então ele percebe que tem um riacho por perto, e ele vai encher o seu cantil de água, e depois de dar aquela hidratada maneira, ele avista a sua primeira caverna no jogo, e com o espírito aventureiro gritando alto, ele vai dar uma olhada, pois vai que ele encontra um item super raro e forte, e com cuidado ele vai adentrando aquela caverna, rezando para ele não ter o azar de se deparar com um grande monstro morando ali dentro. Porém, para sua sorte ou azar, não tinha nada ali. Mesmo assim, ele decide que essa caverna vai ser um bom lar provisório. Então, após dar uma olhada no seu conjunto Village, ele deixa a barraca armada, e já deixa um conjunto de equipamentos pronto. Então, ele faz uma fogueira e acende com sua habilidade de controle de temperatura. Essa é bem útil, tá? E Haru, que já tá quase desmanhando de sono, percebe que ainda não deu uma boa olhada no local, para ver se algum ladrão poderia roubá-lo. Porém, ele manda o foda-se. Então, assim encerra o seu primeiro dia naquele mundo. E ao acordar, o cara já tá até pronto pro combate, mas fica aliviado em perceber que conseguiu sobreviver à sua primeira noite. A primeira noite sempre é a mais difícil. Claro, ele chorou horrores com saudade da sua mãe e dos seus mangás, mas pelo menos ele não foi atacado, e tudo isso graças à sua habilidade de fechamento, que o protege seu espaço de vida. Essa também é muito útil. Então ele começa a preparar o seu café da manhã, e usa uma frigideira do seu kit de sobrevivência para cozinhar alguns cogumelos com carne. Tá, aqui eu calo a minha boca, esse conjunto Villager aí é uma mão na roda. Roupa, comida, talher, barraca, tem até uma tábua para cortar as coisas. Essa porra tá fazendo maravilhas. E com a barriga cheia, o nosso prota precisa decidir para onde vai agora e continuar a sua aventura. E enquanto carrega uns troncos
pela floresta, Haru diz que seu próximo passo agora é encontrar mais comida e trabalhar na segurança. É isso. E ele segue explorando e pegando alguns recursos. E de repente, a sua habilidade de detecção alerta sobre inimigos ao seu redor. E Haru decide investigar. E escondido atrás de uns arbustos, ele vê 2 goblins, aparentemente com hérnia de disco. Então, investigando as estatísticas dele, Haru se caga de medo, pois mesmo sendo 2 monstrinhos fracos para ele, que só tem um pau para se defender, os goblins são quase um boss. E ele começa a tirar o pau para fora, pensando que aquela luta valeria a pena. Afinal, alguma hora ele teria que lutar, e essa seria a sua chance de bater em alguém. Então, o nosso protagonista usa sua habilidade para imbuir seu pau com magia, e parte para cima dos goblins. E o primeiro já toma uma na cabeça, já fica atordoado. Então, Haru enche ele de paulada violenta e o desmaia. Então, o segundo goblin parte para cima dele, mas seus ataques são tão simples que o nosso protagonista desvia brincando, e o finaliza com uma paulada que lança o goblin para longe. Mano, literalmente os goblins estavam fazendo nada, só vivendo, pegando cogumelo e espantando a abelha. Aí do nada aparece um cara com um pedaço de pau querendo bater neles, só porque os caras são verdes, baixos e feios. Aí eu te pergunto, quem é o vilão? E como o nosso protagonista é fraco, a batalha deve ter durado horas, mas o anime deu uma resumida, pois assim que vence os dois, o sol já tá pra se pôr, e já tá ficando noite novamente. Então ele volta para sua base, e depois de se aquecer e comer, ele dá uma olhada novamente nas suas estatísticas, e vê que além de ter subido de nível, várias outras habilidades melhoraram, graças às suas explorações e principalmente à sua primeira batalha. Enfim, deu tudo certo pra ele, agora é só continuar assim, explorando e batendo em goblin. No terceiro dia, assim que ele acorda, ele vai tomar o seu café, e tudo que ele quer agora é comer um pouco de carne, pois ele não aguenta mais encher o bucho só de cogumelo que ele acha pelo chão. E nesse momento, ele começa a pensar em sua representante de classe, que é vegana, e ficaria brava com ele se o visse comendo um mínimo pedacinho de carne. Como sempre, uma mulher perturbando as ideias do mano. Palavras dele, meninas, eu só traduzo. Porém, ele decide que foda-se, afinal ele tá sozinho e ninguém vai impedi-lo de comer nada, mas por enquanto, cogumelo é o que tem pra comer. Então, ele termina sua refeição e decide treinar um pouco suas habilidades pra upar mais de nível. Nisso, ele começa a imbuir o seu corpo de magia para fortalecê-lo, e sai correndo pela floresta para explorar. E Haru vai percebendo que cada vez mais a sua magia vai ficando forte, pois ao se imbuir de magia, o seu corpo fica muito mais leve e seus ataques muito mais rápidos. E com tanta confiança, ele parte pra violência gratuita, e vai pra cima dos goblins. E depois de meter a porrada em 2, até acha que poderia dar conta de 3 de uma vez, lá ele. Porém, quando surge o terceiro goblin, ele se esconde de medo, e decide se retirar para se fortalecer mais. E assim, Haru vai passando o seu tempo. De dia, ele mete a porrada em goblin, e à noite estuda sua magia para criar coisas. E depois de 5 dias, o cara já ficou especialista em bater nos goblins, conseguindo derrotá-los com apenas um golpe. Além disso, ele também decorou um pouco a sua base, com uma mesa, uma cadeira e alguns copos, além de fazer um portão para proteger a sua propriedade. E com tanto esforço, ele precisa de proteína, e parte à noite para caçar alguma coisa. E com suas habilidades melhoradas, ele corre como um leopardo atrás de um coelho, e consegue até pegá-lo, garantindo assim a sua janta. Mas a sua alegria dura pouco, pois enquanto ele está comemorando, sua habilidade de detecção o avisa que há pessoas por perto. E para seu azar, não é apenas o grupo de babacas Zé Ruelas que tá ali, mas sim toda a sua turma vinda de lados diferentes. E embora Haru queira ficar longe de todos eles, quando ele vê a representante da classe, o cara já fica gamadinho, sem conseguir tirar os olhos dela. Então ele começa a pensar que seria maneiro ficar perto dela, afinal os dois já se conheciam há muito tempo, desde o seu primeiro dia na escola, e ter companheiros não seria algo tão ruim. Porém, torcedores, calma, o nosso protagonista volta pra realidade, afinal toda aquela liberdade e isolamento, ninguém pra dizer o que ele pode ou não fazer, nada superaria uma vida assim, e ninguém tiraria isso dele. Então ele decide que foda-se, ele vai dominar aquele mundo sozinho como um lobo solitário. Au! Depois desse discurso motivacional, o nosso Haru se esconde atrás das moitas. Porém, os valentões otários acabam ouvindo o que estava vindo dela e começam a se aproximar. Porém, o coelho que ia virar janta na mão do Haru acaba saltando de lá. Então eles decidem ir embora. O Pernalonga sempre salva. Nisso, apesar do nosso prota não querer se envolver com eles, o seu lado fofoqueiro falou mais alto. Então ele decide segui-los, pois queria saber do que os delinquentes estavam falando. E é claro que eles estavam falando sobre as garotas. E até começam a mencionar a vice-presidente e uma menina do clube de natação, realmente 2 princesas, diga-se de passagem. E nisso, mesmo que o Haru ficasse bravo em vê-los falar do seu amor e das outras garotas, isso não o deixava preocupado, já que a representante estava sempre com elas e sempre tinha o costume de impedir esses bagunceiros baderneiros de fazer merda. Mas como uma ironia do cruel destino, o Haru continua ouvindo os caras e ouve eles comemorarem sobre uma habilidade do Tanaka, ou diria babaca, que lhes permitia fazer o que quisessem com as garotas. E mano, tudo bem que essa história tem que andar, mas é sério que o deus desse anime deu logo o poder
poder de controlar os outros pra esses moleque nada suspeito. E nisso, após esses caras manés irem embora, o Haru volta para sua caverna e fica indignado ao perceber que o nível de sua habilidade de solitário havia subido. Que triste. E para piorar, o seu nível ainda estava no 3, apesar de todo o seu esforço em bater nos goblins. Nisso, ele percebe que talvez fosse por conta da sua habilidade, mestre do nada e burro, que porra de nome, o que poderia significar que ele não conseguia se concentrar o suficiente para ter sucesso, e o burro poderia fazer com que ele se sentisse como uma marionete. Nisso, ele vai se deitar, mas não consegue dormir por causa de um barulho alto que estava rolando. Então ele decide ir ver o que estava tanto perturbando seu sono, e ao se aproximar, depois de agradecer por não ser nenhum baile funk, ele vê os nerds lutando contra os goblins, e até pensa em ajudá-los, mas ao perceber que eles já estavam no nível 16 e tinham classes como feiticeiro, santo, guardião, shinobi, ele desiste. E além disso, ele se lembra que a sua turma era composta por atletas, alunos excelentes e filhos de celebridades. Carai, era coleginho particular então, e sempre costumavam questionar como um garoto normal como ele, inútil, pobre e CLT, havia acabado lá. Sobretudo, como os nerds eram experientes em isekais, ele decide se retirar, mas nota que um grupo de goblins estava se aproximando sorrateiramente na maldade atrás dos caras. Faz nada não, mano, vai embora. Porém, como o nosso prota é gente fina, ele decide ajudá-los e acaba derrotando os goblins. Nisso, os nerds ficam empolgados ao vê-lo novamente e agradecem ele por tê-lo salvado, mas o Haru, no entanto, se sente invadido, se sente desconfortável, já que ficou sozinho por tanto tempo, quase esqueceu de como conversar, parece eu depois da pandemia. Nisso, ele decide se juntar a Ralé, e ao levar os nerds para sua caverna, eles ficam impressionados com tudo que ele havia construído. Então, o Haru pergunta o que eles estavam fazendo sozinhos à noite, e eles respondem que estavam apenas fugindo, o que deixa o mano surpreso. O que será que eles viram? Uma esteira ou uma menina de verdade? Mas não, e os nerds começam a contar sobre o dia em que foram enviados para a floresta, e todos ficaram aflitos por estar em outro mundo, e os encrenqueiros Zé Ruelas começaram a dar uma de otários pra cima deles, querendo saber sobre o que os nerds sabiam sobre isekais. E enquanto a representante tentava acalmar os alunos, os goblins apareceram para fazer amizade, né? Mas claro que deixaram os alunos apavorados, pois são haters de gente verde, baixa, feia e pobre. Nisso, os nerds enfrentaram os goblins junto dos atletas, e depois dessa confusão, a representante até conseguiu organizar todos para trabalharem juntos, mas essa união durou pouco, pois as patricinhas e os arruaceiros se recusaram a colaborar, desfazendo assim a unidade da classe. Claro, né? Sempre tem um Zé Ruela. E a partir disso, a representante, os nerds e os alunos figurantes que vão morrer em algum momento para mostrar a força de alguém, tiveram que fazer todo o trabalho, além de lidar com os monstros. Nisso, os nerds começaram a desconfiar dos delinquentes, pois se lembraram que eles haviam escolhido habilidades perversas, como charme, que concedia controle das pessoas, e manipulador de marionetes. Por isso, precisavam subir de nível caso quisessem enfrentar essas escolhas maliciosas. Mano, o deus desse anime não tem senso nenhum, né? Puta que pariu. E enquanto isso, os delinquentes também começaram a subir de nível, já que queriam usar as suas habilidades. E os nerds, no entanto, mantiveram um olho neles e contaram para a representante sobre seus planos. E depois de alguns dias, os delinquentes até conseguiram usar as suas habilidades em algumas pessoas, mas quando isso aconteceu, a representante os confrontou e eles não tiveram uma mínima chance. Essa mina é boa mesmo, menor. Nisso, os nerds usaram a sua habilidade de selo para bloquear tanto o charme quanto o manipulador de marionetes, e com seu plano exposto, os delinquentes foram expulsos do acampamento. No entanto, algum tempo depois, eles retornaram em busca de vingança, claro, né? Causando assim uma grande confusão e destruindo todo o acampamento. Cara, é por isso que eu sempre digo, o pior vilão do homem sempre será ele mesmo. E depois dessa bagunça e os delinquentes partirem, as mina piranha começaram a acusar os nerds pela confusão, dizendo que eles deviam saber o seu lugar e que deveriam consertar tudo. É muita cara de pau, na moral. Então, os nerds contam que isso fez com que a classe se voltasse contra eles, apesar dos esforços da representante e de algumas pessoas para defendê-los. Nisso, eles ficaram putos e cansados de tudo, e os nerds decidiram partir para o mundão e montar a sua própria alcateia. E depois dessa história, o nosso prota percebeu o quanto eles eram parecidos, principalmente ao ver quanto eles haviam sofrido, e ficou emocionado. Nisso, o Haru decide oferecer uma festa de cogumelos para comemorar as novas amizades. Festa de cogumelo é foda, mano. Os caras ficaram tudo louco, certeza. E assim, eles passaram a noite juntos, comendo cogumelos, bebendo água, rindo e falando mal dos filmes da Marvel e de quanto sentiam falta do Twitter. E essa noite com novos amigos fez Haru admitir que às vezes não ser solitário não era tão ruim. E no dia seguinte, os nerds se despediram dele e perguntaram se ele queria acompanhá-los, pois estavam indo procurar uma cidade para começarem como aventureiros. Porém, o Haru recusou, pensando que apesar de ter vontade de ir, ele ainda tinha um conjunto de estatísticas muito fraco e só iria atrasá-los. Além disso, esses nerds poderiam acabar com sua imagem de lobo alfa solitário Ryan Gosling. Mas embora ele tenha se recusado
para se juntar ao bando, o Haru estava decidido a verificar o que estava acontecendo com os outros, já que os nerds pareciam preocupados, então ele ia ajudar, né, dar aquela forcinha pros manos. Nisso o Haru seguiu em frente, e no caminho encontrou outro lobo solitário, mas esse era de verdade, então ele meteu a porrada só de raiva e seguiu em frente. Isso, depois de algum tempo andando, ele finalmente chegou ao acampamento, que estava vazio, 0 pessoas. Mas usando a sua habilidade de detecção, o Haru seguiu as pegadas e acabou encontrando as garotas populares. E como ele sabe que mulher é problema, ele decidiu se retirar, mas elas o notaram e começaram a persegui-lo, pedindo para que esperasse. E isso deixou o mano confuso. Nisso, ele se virou para as garotas que perguntaram se ele era amigo do grupo dos nerds. E então, desconfiado, ele perguntou o motivo delas estarem procurando por eles, e se seria para colocá-las para trabalhar novamente. E as meninas, no entanto, responderam que só queriam pedir desculpas, o que deixou ele ainda mais confuso. Calma lá, talvez eu tenha jogado mal essas minas. Nisso, as garotas explicaram que só então perceberam o que haviam feito, e que só estavam vivas graças aos nerds. É foda, né, minhas filhas? Agora se virem. E ouvindo essas minas falar daquele jeito, o Haru percebeu que elas estavam sendo sinceras, já que no mundo real elas jamais pediriam desculpas. Esse é o mundo real, meu parceiro. Nisso, ele decidiu questioná-las, se elas realmente estavam dispostas a sair daquela floresta, lutar contra monstros para ficarem mais fortes e ainda procurar os seus salvadores para pedir desculpas, ou se simplesmente iriam fazer isso e desistir. Assim, ele decidiu mostrar o seu lado alfa e exigiu uma resposta, pois sabia que caso elas estivessem mentindo, isso poderia prejudicar os seus manos nerds. Porém, as gurias começaram a chorar do nada, dizendo que só queriam realmente se desculpar, mas que tinham medo dos monstros que poderiam devorá-las, e elas imploraram para que Haru as ensinasse tudo que elas precisavam para sobreviver, e assim encontrarem os nerds para retribuir o favor. Nisso, como Haru é um cara foda e não é que nem eu e você, ele diz que tudo bem, que vai ajudá-las. E assim que ele disse que ia ajudá-las, a sua habilidade subjugar foi ativada, e ele, percebendo isso, decidiu verificar a situação. Então Haru checa suas habilidades e percebe que as garotas estão na sua listinha de subjugação. Hehe boy. Então ele se pergunta o que estava acontecendo, pois embora tentasse conversar com elas, elas ficavam estáticas, com um olhar vazio. Vixe, cê é louco, hein? E quando elas eliminavam o monstro pra ele, faziam isso sem dizer nada, só o matavam. E depois pegavam os cristais mágicos e traziam pra ele. As minas viraram o bicho do mano, cê é louco, que pai esse poder, hein? Muito suspeito. É foda, mas é suspeito. Nisso, ele até tenta dar uma poção de cura para uma delas, porém a garota simplesmente joga a poção na cara dele, o deixando indignado. Além disso, ele só conseguia pensar que se a representante de classe visse aquilo, ela certamente iria surtar. Então o Haru começa a fazer de tudo para cancelar essa habilidade de subjugação, mas quando ele tá focadão nas ideias, para sua sorte ou azar, a representante o encontra e até fica feliz em vê-lo. No entanto, apesar de seus vários esforços para chamar a sua atenção, o Haru não tava nem ligado, pois ele estava completamente focado em como usar cogumelos para fazer poções, já que a poção de cura tinha o cheiro de cogumelo. Nisso, a representante faz a sua última jogada e grita com ele, o dando um sustaço. Nisso, os dois finalmente se reencontraram. Enquanto novos reencontros estavam acontecendo, os delinquentes estão fazendo churras e pensando em planos diabolicamente diabólicos, e estavam planejando como destruir o acampamento. E voltando ao nosso prota, ele até tenta chamar a representante pelo nome, mas como já fazia tempo que não falava com alguém, ele simplesmente não consegue lembrar o nome dela. Eu não julgo, eu também sou ruim com nomes. E isso, é claro, deixa a mina putaça da vida, que faz questão de fazer o que todas as meninas de anime fazem, gritar em alto e bom tom, para que toda a floresta pudesse ouvir. E as palavras que ela disse, obviamente foram censuradas pelo horário, mas fiquem aí com um gostinho. Não speak quando eu tô falando, me chama de Lord. Vem cá que eu vou te mostrar a rajada de 30. Vem cá, aqui eu aprendi aqui. Nisso, ao ouvirem toda essa gritaria, as outras representantes da turma finalmente chegam no local. Elas conseguiram achar a líder na manada, não é mesmo? Porém, elas todas estão ofegantes, porque tiveram que correr quilômetros. E depois de um tempo, a representante finalmente percebe o elefante no meio da sala e questiona o nosso prota do que aconteceu com as patricinhas, pois as coitadas não parecem estar muito bem. Mas infelizmente, o nosso prota só consegue responder Irineu. Irineu, você não sabe nem eu. Pois ele próprio adoraria ter uma explicação para o que estava acontecendo, porque pelo que parece, a sua habilidade de subjugação deixou todas as garotas parecendo zumbis. Percebendo o que está rolando, a representante pergunta se Haruka subjugou as patricinhas, transformando-as em suas servas, e ele faz que sim com a cabeça. Então ela pergunta se ele fez algo inapropriado com elas, e ele responde que claramente não, que isso é uma blasfêmia contra ele é um santo, jamais encostaria um dedo nelas. Mas isso não convence a mina,
mina, que fica toda irritadinha, pois esse tipo de habilidade só pode ser usada contra monstros. Mas não tem muito o que dizer, e o nosso prota só consegue explicar que aquilo não é o que parece, minha filha, que simplesmente aconteceu do nada. E como o nosso Haru está em outro nível de expertise, ele se finge de indignado e arrependido, pra não ficar tão feio na foto. Dito isso, todas as garotas olham diretamente pra esse merda, desconfiando do seu sem querer mal explicado. O nosso Haru, por muito pouco, não se transforma num bloco de gelo, com aqueles olhares frios e metódicos. Com sua lábia de carioca, ele consegue se livrar da situação, e até tenta dar no pé dali, mas as garotas insistem para que ele pare agora mesmo. Frustrado e puto, o Haruka mal pode acreditar que essa é sua vida de solitário, que lhe foi prometida nesse mundo. Enquanto isso, a líder das representantes dá uma chacoalhada na Shimazaki, líder das patricinhas, para ver como ela tá, e após uma certa insistência dessa mina, os olhos de Shimazaki pareciam voltar ao normal. Então a representante trata de chamar o Haruka de volta e reúne todas as garotas para conversar sobre o que estava acontecendo. E pelo menos até agora o Haru foi deixado de lado, como ele gostaria que tivesse sido desde o início. Enquanto ele espera, ele decide praticar um pouco das suas builds no Fortnite e treinar a sua habilidade de expansão de casa, pois assim talvez ele pudesse construir uma base ou algo nesse sentido. E com essa ambição em mente, ele acumula sua mana nas mãos para executar a sua skill, mas ao invés de realizar o que esperava, ele simplesmente é enterrado no chão, ficando só com a cabecinha pra fora, lá ele. Sendo assim, a representante precisou desenterrar o safado pra ele contar tudo o que ele fez com a Shimazaki. Se eu fosse ela, eu mandava logo um chutão na boca. A patricinha salva a pele do Haruka, e ela diz que ele simplesmente estava tentando ajudar todas elas. Por isso, as garotas da classe se curvam para agradecer o auxílio desse homem tão misericordioso. Dito isso, o Haruka pede para voltar para sua casa, mas acaba levando um esporro das garotas, que cobram essa tal ajuda que foi prometida. E elas querem logo tudo mesmo. Nisso, a líder das representantes fica se questionando o que ele quis dizer com voltar para casa. O Haruka explica que isso se trata da casa dele, que ele construiu com suas próprias mãos quando foi jogado nesse lugar. O cara foi para outro mundo e virou pedreiro. Todas as garotas ficam extremamente animadas com essa ótima notícia, e a líder convoca todas para que uma nova estratégia seja discutida em conjunto, deixando o Haruka de escanteio de novo. Então a representante pergunta quantas pessoas na casa dele cabem, e ele diz que se espremer 6 pessoas num espaço equivalente a um tatame, então deve caber umas 240 pessoas, mas que ainda assim, se arrastar os móveis e o povo conseguir se espremer no banheiro e na cozinha, aí tá suave. E senhores, me desculpem, mas meu Deus, que cara burro, ele quer ficar sozinho, então por que ele contou onde era a casa dele? Eu fazia de tudo, mas eu não contava nem fudendo. E ouvindo isso, as garotas ficam fascinadas com o fato dele ter banheiro e cozinha, e enquanto a líder fica assustada justamente por isso, pois como alguém está morando numa verdadeira mansão no meio do mato, sem mais nem menos. Ué, e você que não tem onde morar, né? Seja como for, as suas colegas incentivam a chefinha a seguir em frente e fazer logo o pedido. Então ela faz o seu papel e pede encarecidamente que ela e suas amigas sejam aceitas na residência do Haruka, pelo menos por essa noite. Não, eu não deixo, adeus. É o que eu diria, mas o nosso prota é legal. E assim que essa frase é terminada, o Haruka mal pode acreditar que essa quantidade gigante de garotas lindas do ensino médio logo estarão na sua casa. E essa informação acaba afetando tanto a sua mente que ele jamais recusaria tal pedido. E sem demorar, ele arrasta toda a cambada para sua moradia, e ele usa sua skill de localização para guiá-las até o local desejado no meio da noite escura. E após uma longa caminhada, as garotas já estão bufando de cansaço, por causa do ritmo que o nosso prota as obrigou a seguir. Nisso, ele diz para todas ficarem de boa e pararem, pois enfim, eles chegaram na sua humilde residência. E assim que elas pegam um pouco de ar e se dão conta de onde chegaram, o local era de fato uma mansão no meio do nada. E isso faz rolar uma comoção no local, e deixa o grupo das minas mais emocionado do que jamais estiveram nesse novo mundo hostil. Nisso, o Haruka acha estranho, pois como essas patricinhas lindas e maravilhosas podem ter gostado mais dessa casa do que os nerds. Porém, foda-se isso, e então ele vai explicar onde fica cada cômodo. Ele vai indicando onde está cada lugar. Porém, ao mostrar onde estava o banheiro, a manada de garotas perde a razão, e a maioria delas sai correndo uma na frente da outra para tomar um banho. O nosso Haruka tem um prelúdio do que seria o resto dessa noite, ao ver aquelas dezenas de roupas sendo jogadas no alto, e consequentemente as suas donas indo tomar banho todas juntas. Calma lá, meu padrinho, olha o horário, hein? Tira a mão daí. Ele percebe que todo esse tempo na floresta deixou essas minas parecendo selvagens. Mano, se eu fico um dia sem tomar banho, eu já me sinto um selvagem. E já que esse lugar agora tava cheio de gente com cheiro de sovaco, o nosso prota decidiu arranjar o seu próprio cantinho e armou a sua barraca pro lado de fora. Claro que era essa barraca, seu sujo, vai se tratar. No entanto, enquanto comemorava sua solidão, expulso
almoço da própria casa, ele foi interrompido pela líder das representantes de turma, que queria agradecer pelo grande suporte que o mano tava dando, pois todas as garotas estavam muito apreensivas depois que os rapazes foram embora, e era bom vê-las mais tranquilas novamente. Afinal, o que um quarto chique, comida e um banho bem dado são capazes de fazer para a alma de ser humano é incrível. E apesar disso, a representante acredita que não foi capaz de liderar o seu grupo nesse terror que todas elas passaram, mas o nosso Haruka usa suas habilidades de mago alfa e argumenta que ela protegeu todas essa noite, porém ela responde que infelizmente não é capaz de fazer o que o Odo e os demais podem, no caso os nerds, mas Haruka acredita que ela nem precisa ser capaz disso, porque os nerds foram praticamente criados para esse tipo de ambiente e vieram para cá sabendo como agir, então eles são como os alienígenas dali, e por essa razão o resto das pessoas não faz ideia de como se virar nesse local, e é por isso que a garota deveria evitar se comparar com eles. E com essas grandes palavras ditas, a representante realmente se sente melhor, mas fica pensativa com uma coisa: se Haruka é capaz de construir uma mansão no meio do nada, talvez ele seja o verdadeiro alienígena dessa história. É, minha filha, ele tem uma coisa que todos vocês não têm: o poder do roteiro. E assim, após um longo tempo, as garotas finalmente tiveram a chance de tomar um bom banho e dormir numa cama maravilhosa, e por isso descansaram como bebês nesta mansão inesperada, e o nosso Haruka acabou ficando com o local menos confortável, mas só de estar quieto no seu canto já estava ótimo. Além disso, ele poderia ficar sozinho com seus pensamentos sobre as garotas somente de camisola. Ele imagina que a noite não será tão longa. Quando o dia amanhece, uma garota vai vê-lo e pede desculpas por acordar Haruka, mas informa que o café da manhã tá pronto. Aí sim, cafezinho. Nisso ele acorda todo assustado, sem fazer ideia de quem era essa pessoa dentro da sua barraca. Então ele pede pra ficar só mais meia horinha na cama antes de se levantar. E ele tava com medo, isso sim. Essas minas querem matá-lo com veneno e ficar com a casa. Ele é esperto demais. A garota sem graça comenta que, pelo que parece, ele não tem a menor intenção de se levantar. Para não deixar tão na cara, o Haruka tenta mudar o clima, perguntando o que está rolando para o café. Então ela conta que tem cogumelos, e o nosso prota já quer voltar a dormir, que nojo de novo. Porém, ela também comenta que tem fish grelhado, o que deixa o mano animado após passar tantos dias comendo só cogumelos e nada de carne. Ele sai apressado de tanta fome e sem querer ele acaba dando uma cabeçada na garota ao sair da barraca, e enquanto ela tenta se recuperar da pancada, o nosso Haruka, que não é bobo, já cai de boca no peixe, e logo na primeira mordida um sentimento de amor o invadiu, e a paixão que se desenvolveu pelo peixe naquele momento era mais forte do que tudo nesse mundo. Cê é louco, até eu caía de boca aí nesse peixe. Nisso a representante questiona se o Haruka não estava vivendo perto de um riacho, e ele confirma que sim. Então ela diz: por que você não pegou peixe então, animal? Mas ele diz que esse tempo todo ele passou apenas comendo cogumelo e observando os peixes na água, porque os infelizes são rápidos e larápios demais para serem pegos tão facilmente. E pensando nisso, ele quer saber se as garotas têm um jeito mais fácil de pegar os fishes. E para sua surpresa, elas mostram uma tática que facilita esse trabalho, ao levarem o Haruka para a beira do rio. Uma delas usa um poder elétrico, que mata os peixes na mesma hora. E fascinado com isso, o Haruka pede para a garota repetir a habilidade, e quando ela acumula eletricidade nas mãos novamente, o rapaz usa sua habilidade de embalagem para capturar o feitiço e usá-lo no rio com as suas próprias mãos. Feito isso, ele mesmo comemora por ter conseguido pegar os seus primeiros peixes e ter desenvolvido a sua própria magia elétrica. E vendo aquilo, a representante comenta que isso parece apelão demais, é mesmo. E Haruka complementa que essa é uma técnica combinada entre habilidades de embalagem e mestre do nada. De toda forma, ele lembra que ficou com os piores poderes, enquanto as outras pessoas têm os melhores, tanto que controlar aquela magia elétrica quase fez o mano mijar nas calças de tanta emoção. Não sei se era mijo isso aí não, hein. Logo depois, o Haruka se reúne com a líder das garotas e avisa que o tempo delas na casa dele já acabou. Então ele pergunta se ela já decidiu o que fazer a seguir. Ela conta que ainda não chegaram ao consenso, mas que parece que todas vão para a cidade. O Haruka imagina que as patricinhas estejam planejando correr atrás dos nerds, e elas confirmam que precisam se desculpar. Porém, a presida ressalta que seria importante
em ganhar alguns níveis antes de partir para essa viagem. E já que esse é o plano, o nosso prota vai ajudá-las, para se livrar logo delas. E a líder agradece, mas explica que o objetivo não é correr atrás de Udo e os outros otakus. Nisso o Haruka lamenta, porque adoraria ver um embate entre as patricinhas e os nerds com suas habilidades roubadas. De toda forma, ele se reúne com todas elas para começar a jornada pelo desenvolvimento. Nova quest desbloqueada, coach de patricinha. E seu primeiro passo como coach é perguntar em que nível cada uma delas está, e as da frente mostram que estão entre o nível 16 e 21. O Haru fica assustado com o fato do nível mais baixo ser tão alto, já que ele mesmo está só no nível 7, mas para manter a sua palavra, ele logo identifica 3 Kibolds, que estavam moscando numa moita próxima. Ele pede para as garotas irem dar um jeito neles, já que esses monstros têm apenas a metade do nível delas. Todas elas começam a se alongar e se preparar para a violência gratuita, mas quando chega a hora, todas levam uma surra sem tamanho. E depois de assistir aquela vergonha, o nosso coach Haru reclama que aquilo foi patético. Então elas começam a reclamar, dizendo que ninguém avisou que os bichos mordiam. Pouco depois de mandá-las tentarem de novo, ele vai buscar um pouco de paz e sossego na tenda que ele tinha montado, mas o coitado viu várias garotas que se reuniram lá dentro para fazer uma revisão da sua luta. Sem demorar, elas saem da barraca com a confiança recuperada, menos a garota de cabelo roxo que acordou o Haruka mais cedo. Então ela aproveita essa oportunidade para pedir desculpas, explicando que só estava testando ele mais cedo, pois quando os garotos atacaram, ela quase foi pega pelos safados e ficou traumatizada. Tadinha, mano, tem que bater nesses otários com força depois. E que por isso ela queria saber se Haruka também faria algo mal para elas, porém ele provou justamente o contrário. Por isso ela avisa que vai acordá-la amanhã de novo para o café da manhã. Que fofo, mas você podia deixar ele dormir na casa dele também, né? E dito e feito, pois agora o nosso coach começa todos os seus dias comendo um delicious fish pela morning, enquanto as garotas treinam para sua revanche contra os Kibolds. E após um treino, algumas delas já estavam tão cansadas que nem conseguiam se levantar, enquanto outras fingiam estar doentes para não terem que ir ao combate. Ainda assim, as que seguiram em frente conseguiram derrotar o trio de Kibolds. E após a vitória, elas cumprimentam seus derrotados e começam a achar que eles se tratam de cachorrinhos de estimação. E depois de um tempo, a presida do grupo avisa ao coach Haru que elas já estão prontas para partir para a cidade com ele, mas o nosso prota responde que em nenhum momento ele disse que iria junto, pois sua parte já estava cumprida, então tchau. Assim, mais tarde, quando tudo fica pronto e elas finalmente partem, o nosso Haru avisa a presida que não há como saber o que encontrarão lá fora, portanto todas elas precisam se manter bem atentas e com o juízo em dia. E à noite, debaixo de uma chuva forte, um estudante corre desesperado para longe de alguém que o perseguia, e após tropeçar numa pedra igual a um imbecil, ele cai com força no chão e acaba sendo alcançado. Ele grita totalmente desesperado que não tem a habilidade que o perseguidor procura, mas ele é ignorado e atacado pelo homem e morre. E esse foi o resumo do terceiro EP, e se você gostou, deixa o like e comenta aí no vídeo pra dar aquele incentivo, né? No mais é isso, até a próxima, meu rei, minha rainha e meu rainha. Valeu! Rei do paredão.